Registro a presença do deputado Kim Kataguiri, autor da PEC 3. Cada parlamentar inscrito já convido para sentar à nossa mesa. Cada parlamentar inscrito para interpelar o convidado disporá de até 3 minutos. Ressalto que as interpelações dirigidas aos convidados deverão restringir-se ao objeto do requerimento. Ao final, será concedida a palavra primeiramente ao relator e, em seguida, aos convidados para suas considerações finais. Passa a palavra ao autor, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, relator, também professor Henrique, aqui presente, todos os presentes no plenário. Presidente, primeiro, eu quero dizer que essa PEC é uma PEC importantíssima para o nosso país. O trabalhador brasileiro ele é esfolado de impostos durante todo o ano, paga o IPVA mais caro do mundo e tem acesso a estradas e rodovias absolutamente destruídas. Mas o meu principal ponto na minha fala de hoje, presidente, é primeiro um agradecimento à Vossa Excelência por tão rapidamente pautar e participar da audiência pública e já ter o compromisso de colocar em votação. Dito isso, o que eu mais noto aqui, presidente, são duas ausências. Primeiro, a ausência do governo federal. Nós convidamos a Receita, o Ministério da Fazenda, nós convidamos o governo federal e o governo escolheu não mandar nenhum representante. E aqui ninguém é menino, presidente. Eu tenho certeza que o governo escolheu não mandar nenhum representante porque o posicionamento seria contrário. E no ano de eleição, o governo não quer colocar digital num posicionamento contrário a uma pauta de corte de impostos. Então, primeiro, registrar a covardia do governo Lula de não participar desse debate quando convidado, e já adianto aqui, depois não adianta reclamar, não adianta vir pedir mudança em negociação do texto, porque quando nós demos a oportunidade do governo participar do debate, o governo não quis. Segunda ausência do Conselho dos Secretários de Fazenda. Eles lançaram uma nota representando os governadores, unanimemente, dizendo que todos os governadores e todos os secretários de Fazenda eram contra essa PEC. E nós chamamos aqui a esta audiência para que eles expusessem os seus motivos, as suas preocupações. Na hora de lançar a nota contra os secretários de Fazenda foram muito valentes. Agora, quando a gente chama aqui nesta audiência pública para os secretários de Fazenda, para os governadores virem e falarem frente a frente na Câmara, em rede nacional, que são contra a redução de impostos nos seus estados, nenhum teve coragem de falar. Se eles estão tão preocupados como eles argumentaram na nota, de que aprovar a PEC anti-IPVA era cortar impostos e financiamento de políticas públicas essenciais para o nosso país, por que não vieram aqui mostrar para a gente quais são essas políticas públicas que eles vão ter que cortar caso a gente aprove a PEC anti-IPVA? Por que não vieram para cá para fazer a defesa do seu posicionamento? Mais uma vez, porque os governadores e os secretários de Fazenda demonstraram a mesma covardia que o governo Lula demonstrou, de não ter coragem de expor o seu posicionamento publicamente aqui, cara a cara com a gente, e encarando a população para dizer que são a favor da gente manter o maior IPVA do planeta. Né? Dito isso, a principal crítica à PEC do IPVA, que limita a alíquota do tributo a no máximo 1% do valor venal do veículo e faz com que o cálculo seja sobre o peso, como já ocorre em alguns países desenvolvidos, considerando o impacto sobre o asfalto, é de que isso acarretaria em diminuição de arrecadação. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação. A coisa que eu mais faço nesta Câmara é analisar a estimativa de impacto e fonte de financiamento. E essa foi uma preocupação de cumprir o artigo 113 do ADCT que eu tive. Fonte de financiamento não faz. Eu apresentei duas na PEC. E mais vão poder ser apresentadas na comissão especial. Apresentei a limitação com gastos de publicidade institucional. A gente sabe que chega ano de eleição, os governadores começam a torrar o nosso dinheiro em redes de televisão, em influenciadores, em redes sociais, para ficar fazendo propaganda. Eu, de vez em quando, faço lives na Twitch e estou vendo o governo federal colocar propaganda do pé de meia
nas minhas lives, assim, o descaramento é tamanho que o governo Lula está fazendo publicidade no meu canal, presidente, colocando a propaganda para o meu público. Então, esse nível de bizarrice, de apelo e de uso da máquina pública para fim eleitoreiro, que a gente quer restringir o gasto. A gente não está impedindo nenhum gasto essencial. A gente não está promovendo nenhum absurdo aqui. A gente está querendo limitar os gastos a uma escala de civilização, de país de império da lei, não de império da barbárie, como a gente vive hoje. Nós costumamos, e eu sou muito crítico ao Poder Judiciário, eu escuto várias vezes aqui, inclusive eu mesmo falando, que nós temos um dos judiciários mais caros e privilegiados do mundo. Mas nós também temos um dos congressos nacionais e assembleias legislativas mais caras do mundo. Deputado Leur, deputado Rodrigo de Castro conhecem bem, e há vários casos ao redor do Brasil de assembleias que não é que os parlamentares tenham reembolso. Eles têm uma verba indenizatória que é 40, 50 mil, que por vezes caem direto na conta deles. É um dos maiores abusos que acontece. Pelo menos na Câmara dos Deputados, você tem a condição de ver exatamente o quanto o deputado está gastando e onde ele está gastando. Na Assembleia, muitas vezes, nem isso. Essas são as restrições. Mas se os governadores não estão satisfeitos ainda com as fontes que eu apresentei, existem outras fontes que podem ser colocadas na comissão especial que eles não tiveram aqui na Comissão de Constituição e Justiça, de aparecer e de defender seu posicionamento. Se a gente enfrentar os super salários, a gente está falando de uma economia de 15 bilhões de reais. Os governadores estão dispostos a enfrentar o Judiciário e o Ministério Público para reduzir o IPVA? Eu estou. Se os governadores não aparecerem na comissão especial para fazer essa defesa, eu farei. Os governadores têm a coragem de defender também o teto das despesas com publicidade, que eu já coloquei aqui, seria uma economia de 6,5 bilhões de reais. Teriam a coragem de enfrentar os privilégios tributários de 200 bilhões de reais que sai do dinheiro do trabalhador mais pobre para ir para o mais rico, que tem poder de lobby no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional? Eu tenho e eu estarei na comissão especial defendendo isso. Na comissão especial vou defender o privilégio da elite privada brasileira, de grandes empresários. Na comissão especial estarei enfrentando os privilégios do Judiciário e do Ministério Público, os gastos do próprio parlamento, do qual eu faço parte, das assembleias legislativas, e os gastos institucionais dos governos dos estados. Tudo isso para reduzir a alíquota de IPVA, que hoje é extorsão. Hoje é impossível, nenhum brasileiro é dono de carro no Brasil. Todo carro no Brasil é do governo e você só paga o aluguel para ele. É a maior concessionária que tem no Brasil, é o Estado brasileiro. Porque o que se paga em alguns anos de IPVA é o suficiente para você comprar um novo carro. E, inclusive, a gente tem um incentivo tão perverso de implementar uma alíquota mais dura. Eu conversava com o setor de transportes e eles diziam, Kim, vale mais a pena eu manter um caminhão velho que gasta mais gasolina, que agride mais o asfalto, que polui mais o meio ambiente do que eu comprar um novo só por causa do imposto. Então, é um incentivo perverso econômico que a gente dá para o setor de transportes, é uma extorsão que a gente faz contra o cidadão, e por essa razão que eu vou lutar para que essa PEC seja aprovada o mais rápido possível. E aqui, meus colegas Leuri e Rodrigo sabem que que eu sou muitas vezes duro nas críticas e que eu não poupo as pessoas de críticas. Mas eu também sou justo de fazer o reconhecimento quando o reconhecimento precisa ser dado. Então, para fechar a minha fala, presidente, e abrir para os outros expositores, quero dizer que estou extremamente empenhado e essa é a minha prioridade de roubo, furto e receptação ontem pela presidência. E por tão rapidamente a gente organizar uma audiência pública e votar em tempo recorde uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Leur me corrige se eu estiver errado, mas essa é a PEC que eu vi ser despachada mais rapidamente e será pautada por Vossa Excelência mais rapidamente do que outras propostas de emenda à Constituição. Obrigado.